Vou começar explicando um pouquinho o que é o consultório na rua, porque eu imagino que muita gente, na verdade, não saiba o que isso seja, né? O Sistema Único de Saúde, espelhado, na verdade, em todos os modelos internacionais de sucesso no sistema público de saúde, ele se baseia numa organização a partir da atenção primária em saúde, que a gente chama aqui de atenção básica, que no Rio de Janeiro tem muita tipificação da clínica da família, né? Então, a ideia é que, a partir de um serviço mais geral, né, não focado em doenças específicas, mas que tenha uma capacidade de compreensão mais global do sujeito, próximos ao seu domicílio, ou seja, que conheça a realidade territorial e social daquelas pessoas, possa oferecer a porta de entrada do Sistema Único de Saúde para que as pessoas, a partir dali, possam ser tratadas naquele lugar e também circular para os outros espaços de diferentes complexidades e tecnologias conforme a sua necessidade, que é bastante diferente do modelo privado de saúde. Muito embora o modelo privado já tenha aprendido que a atenção primária é muito mais econômico, muito mais eficaz, e logo esteja investindo muito fortemente já agora na medicina de família como uma estratégia para poder ter maior eficácia econômica, né? Porque você reduz o número de exames, procedimentos desnecessários, né? Bom, no Brasil, a gente já tem esse avanço da saúde da família há algumas décadas. E a saúde da família no Brasil ela é organizada, isso nem em todos os outros países é assim, dentro de uma lógica de território, onde cada equipe de saúde da família é responsável por um território X. Então, da rua tal até a rua tal, as casinhas ali, enfim. E, apesar de, na teoria, a saúde da família trabalhar com uma lógica de território, que é uma lógica de território lá do Milton Santos, né, que não é um território só plano, né, geográfico, né, é um território vivo, onde as pessoas... existem pessoas que vivem, que produzem, existe uma economia que gira, afetos, vida, né? Na prática, a norma ela é muito poderosa no aprisionamento do processo de trabalho das pessoas. Triste, interessante e triste, né, perceber isso. E, rapidamente, a saúde da família acaba sendo capturada por uma lógica que é a lógica do contar casinhas. Então, a sua lógica do local onde você está sendo referenciado sempre foi, historicamente, o domicílio. Ou seja, ao longo dessas décadas de expansão do sistema público de saúde, de expansão da saúde da família, existiu uma parcela da população das grandes cidades, principalmente, que é o morador de rua, aquele que não tem um domicílio fixo, um comprovante de residência, da porta de entrada do sistema de saúde. E é nesse contexto, então, que surge o consultório na rua como uma das políticas para ofertar a porta de atenção primária da atenção básica da saúde, no sentido mais integral, à saúde, para a população em situação de rua, tanto podendo ofertar esse cuidado diretamente, quanto sendo um agenciador para que essas pessoas possam dar entrada nos mais diversos equipamentos de saúde, né? E esse tem sido o nosso trabalho aqui no Rio. A gente tem uma equipe que é mais antiga, um pouquinho anterior da política, no centro, e, depois disso, outras equipes foram formadas. A nossa equipe, particularmente, tem uma sede em Manguinhos e atua na Zona Norte, no Rio de Janeiro, numa região que começa ali em Manguinhos e vai subindo até Vigário Geral. Então, compreendendo Manguinhos, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Ilha do Governador, Complexo Bom Sucesso, todo o Complexo da Penha, Cordovil, até Vigário Geral. Então, uma parcela específica, assim, né, da população de rua, diferente, por exemplo, da população de rua que mora em Copacabana, né, que circula por Copacabana, que circula pela região do centro, né, mas pessoas que, por uma série de coisas da sua história de vida, fazem uma opção por se fixar numa das regiões mais empobrecidas e vulneráveis da cidade, diferente do que elas poderiam optar por estar optar, assim, um pouco entre aspas, né? Ou seja, a gente lida justamente com um triplo estereótipo, né, daquilo que em geral, não, os fascistas, vamos dizer assim, né? O fascismo ataca, né? Que é o morador de rua, ou seja, né, é o vagabundo,
Usuário de drogas, sim, porque nessas regiões os usuários de droga, principalmente do uso do crack, né, que é essa coisa que ficou super estigmatizada, é realmente bastante comum, que é um safado, né, porque ele optou, como a gente estava falando, e que se situa numa região, e grande parte deles é oriunda da favela, né, que é bandido, né, enfim. Então, assim, eles são tipificados como vagabundos, bandidos e safados, né? E perigosos, né? Muito perigosos, enfim. Esse tipo de trabalhar, enfim, com esse tipo de população, ele costuma trazer uma certa lente de contato para algumas coisas, lente de aumento para algumas coisas, né? Por um lado, a gente fala que essa população ela traz uma lente de aumento para as deficiências que a gente tem em relação ao próprio Sistema Único de Saúde, né? Os furos que a gente ainda tem na rede, as deficiências que a gente tem de serviço, assim como demonstra também a nossa enorme deficiência de ações intersetoriais, de diálogo entre a saúde e os outros setores para poder oferecer bem-estar social. E ela também coloca uma lente de aumento nas contradições das políticas públicas, porque é uma mesma secretaria que banca políticas públicas voltadas especificamente para o cuidado dessa população, como é o caso de uma equipe do Consultório na Rua, é uma mesma gestão que banca ações violentas e de desocupação e de recolhimento de pertences e uma série de outras coisas que violam diretamente esses direitos. Assim. E a gente lida, no cotidiano do trabalho, com essa contradição de ser um agente do Estado, porque ninguém ali, nenhum de nós é voluntário, nem está ali por caridade, nem para ganhar um pedaço, um terreno no céu quando se for. Enfim, a gente está ali porque a gente acredita que a gente faz parte de uma política pública para garantia de direitos. E esse mesmo serviço que a gente tipifica enquanto Estado é o mesmo Estado que ofende, que retira direitos e que mata cotidianamente. Assim. Então, só para tipificar um pouquinho, trazer assim, um pouquinho um exemplo concreto, a gente teve aqui no Rio de Janeiro, logo no início do nosso trabalho, quando a gente começou trabalhando muito em Manguinhos, e logo na entrada das UPPs, a gente teve uma evasão dos moradores de rua das Cracolândias, aqui do Rio de Janeiro, para um lugar específico, que foi a Avenida Brasil. Isso por volta de 2012, mais ou menos, 2012, 2013. Que começou a ter muita pressão em relação à mídia sobre essa situação desses moradores que ficavam na Avenida Brasil, um pouco semelhante à pressão social que existe sobre a Craco em São Paulo, que acabou motivando uma ação de uma tentativa de internação compulsória nessa região, em que um desses dias dessas ações, um menino de 10 anos, chamado Rafael, fugindo da intervenção, foi atropelado e morreu atropelado. O motorista que o atropelou fugiu sem prestar socorro. E a notícia colocada no G1 era essa, né? Menino de 10 anos é atropelado na Maré em operação de combate ao crack. E aí os comentários são ótimos, né? Que bom, menos um infeliz no mundo. Espero que morram mais até o último. Um cracudinho a menos, que atropelem o resto e uma medalha de bonificação para quem está ajudando a limpar a cidade desses drogados. Menos um cracudinho, 8 anos e viciado, e o poder público não faz nada que preste, só paliativo. Espera que tem umas outras boas aqui. Não, essa nem tanto. Não. Nunca vou concordar em tirar bilhões de reais da saúde de hospitais que cuidam de idosos, crianças e todo tipo de pessoas honestas, íntegras e trabalhadoras, pagadoras de seus impostos, para dar dinheiro para viciados, vagabundos, bandidos, assaltantes, zumbis que estão nessa vida porque quiseram entrar. O problema é deles. E aí o outro responde: concordo plenamente. O povo fala que vício é doença, mas quem mandou usar a primeira vez? Isso é escolha. Chega de ajudar gente que não presta. Enfim, e por aí vai. Aí, enfim, tem várias pessoas que só lamentam o transtorno que isso pode ter causado ao motorista que atropelou, enfim, coisas nesse sentido.
que amassou o carro do cara, enfim, deve ter trazido grandes... Enfim. Acho que aí a gente tem alguns exemplos desse fascismo mais escancarado, né, que a gente tem visto. E, veja, isso nem é nesse momento da crise agora. Assim, isso era no momento que o Bolsonaro estava ainda começando a botar as asinhas de fora. Assim, né? Não estava tão escancarado quanto a gente tem hoje. Né? E que, dentro desse fascismo mais escancarado, a solução é clara, é de criminalização, extermínio ou criminalização. Né? Então, ou mata ou manda prender. Não tem outra solução. Mas a gente tem um outro tipo, que aí não sei se a gente pode chamar assim de um fascismo mais tipo déspota esclarecido, ou se é mais uma coisa para um conservadorismo mesmo, que se baseia mais nessa questão do modelo moral e do modelo biomédico. Há muitos anos, né, desde o início aí das propostas de políticas de saúde das drogas sendo alimentado, que é um modelo que coloca o usuário de saúde como alguém que não tem controle sobre o seu próprio desejo, né, que não tem essa capacidade de controle. Logo, ele pode ser permitido que ele tenha uma intervenção compulsória, porque ele... então, não é nem essa questão... Você sai dessa ideia de que ele é uma questão total da escolha, fez porque quis, então foda-se, né? Foi o caminho que você trilhou a seguir, para um outro em que coloca o usuário de drogas, né, o usuário problemático de drogas, como alguém absolutamente desprovido de qualquer capacidade de autonomia. Por um lado. E que, logo, a gente chega, então, para uma outra solução, que, para mim, também é absolutamente problemática, que é a ideia da manicomialização, né? Um retorno desse momento da manicomialização. Então, não, você não vai dizer que o esquizofrênico ele é sem vergonha, vagabundo, mas ele é incapaz de se gerir, ele é um perigo para ele mesmo, ele é um perigo para as pessoas ao redor dele, ele causa sofrimento, e aí uma coisa muito presente no discurso que toca muitas pessoas é essa questão de como a família e as pessoas ao redor sofrem com o vício daquela pessoa, e essa família toda precisa ser protegida disso, e a maneira de proteção desse sofrimento todo é você colocar a pessoa compulsoriamente num espaço de internação, como se ali ela fosse ter um momento de... no momento que ela fosse afastada da sociedade, ela vai ter um momento de... As pessoas acreditam nisso, os próprios usuários acreditam nisso, gente, os nossos usuários, né? Elas vão passar por um momento onde elas vão se desintoxicar da droga e aquilo vai sair do seu organismo e ela nunca mais vai ter vontade de usar. Como se a vontade de usar drogas fosse algo isso, né? Que está lá na droga, não está nas pessoas. Né? E o que a gente vem tentando produzir é algo que vai partir de uma outra lógica, né, que não é dessa lógica clássica do modelo biomédico, que vê isso como uma doença progressiva, incurável e que a pessoa não tem controle, essa coisa assim, uma vez alcoolista, sempre alcoolista. Então, se você alguma vez já perdeu o controle, você nunca mais vai poder botar uma gota de álcool na boca, porque você tem aquele rótulo daquele descontrole, enfim. Para uma outra política, que é a política que a gente tem defendido, que é a política da redução de danos, mas que tem sido uma política muito difícil de defender nas diversas parcelas da sociedade. Muito difícil mesmo. Assim. E aí, só para complementar essa questão do modelo biomédico, tem uma outra coisa também que a gente tem se deparado muito, que é muito assustadora, é como tem um outro conceito que vem travestido de proteção social. De um outro setor que muitas vezes é nosso parceiro, mas muitas vezes também não é, que é, por exemplo, da assistência social e dos direitos humanos, assim, na secretaria, assim, e que muitas vezes coloca essa questão da proteção social como uma questão para, na verdade, retirar as pessoas, retirar o incômodo da classe média de ter que conviver com o fato de pessoas existirem e morarem na rua, assim, né? E que demandam, por conta disso, uma solução rápida para o problema. Então, assim, as pessoas, na verdade, elas querem uma solução rápida para um problema que não tem solução rápida. Primeiro, porque a gente que trabalha com população em situação de rua, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso de que população de rua é todo mundo cracudo, né? Não é, enfim.
Tem, inclusive, muita gente que mora na rua e que não usa substância alguma. Agora, é claro, se aqui, nesse espaço, certamente a maior parte de nós faz um uso relativamente frequente de alguma substância, no mínimo assim, uma vez por semana, eu imagino. Claro, né, quem está numa situação de total vulnerabilidade, desprovido de garantia do que comer, da sua segurança, enfim, a chance dela fazer um uso muito mais abusivo e muito mais problemático de substâncias é muito maior. Então, é óbvio que a proporção de usuários problemáticos de droga que você vai encontrar em situação de rua vai ser maior do que a população em geral. Agora, não... É um mito a gente acreditar nessa questão de que foi o crack que fez as pessoas irem morar na rua, enfim. A gente está tendo um crescente agora de população de rua na cidade, isso é um fato, e que não tem nada a ver com o aumento do crack. Tem a ver com o empobrecimento. E que são pessoas que vão ir para a rua e que muito dificilmente irão usar crack, porque a sua origem, a sua condição de vida é outra, muito diferente dessas outras pessoas. E aí a pesquisa, as duas pesquisas encomendadas pelo Ministério na época do Plano Crack, é Possível Vencer, que é um programa que tem uma série de nuances, enfim, né, ruins também, boas e ruins, como, por exemplo, a maior parte do seu financiamento ter sido utilizado, na verdade, para força policial e repressiva do que, de fato, para programas de... né, enfim, de oferta, né, de serviços. E agora me perdi. O crack, é Possível Vencer. Sim, as pesquisas. Muito obrigada. Uma das pesquisas, né, que já foi citada aqui, a pesquisa organizada pelo Chico Inácio, foi uma pesquisa quantitativa, que demonstra que isso, né, aproximadamente 40% dos usuários de crack estão em situação de rua. Primeiro, nos demonstra que 60% não estão. Ou seja, mais da metade mesmo dos usuários de crack não estão na rua, né? O crack certamente não é o nosso maior problema quando a gente fala de uso problemático de drogas. Certamente não é o nosso maior problema de saúde pública quando a gente fala de drogas em termos de ocasionamento de mortes e de doenças, né? E aí, quando a gente fala de política sobre drogas, a gente fala do quê? De acabar com os cracudos da Cracolândia. Vê como, assim, na verdade, assim, não faz sentido, né? Do ponto de vista epidemiológico, não faz nenhum sentido. E uma outra questão que é interessante da gente poder pensar para soluções desse problema é que a pobreza está muito mais ligada a isso do que o uso da droga em si. Só que é uma pobreza que não é uma pobreza desse empobrecimento dessas famílias recentes agora. Essas famílias vai ser muito fácil, com uma virada econômica, com uma recuperação da economia, você retirar pessoas ou famílias que estão há 6 meses, 2 meses, 3 meses em situação de rua de volta. Porque elas têm um referencial de construção dentro de uma comunidade. É muito diferente para aquelas pessoas que, na verdade, praticamente só conheceram a rua na sua existência inteira. E aí a gente está falando já de uma questão de uma pobreza e de uma exclusão social que é transgeracional. E que vai criando um conceito que o Gessé de Souza, na outra parte da pesquisa, que é a pesquisa qualitativa, traz, que é uma questão do hábitos. Que é o conceito do hábitos, né? É uma maneira que a pessoa vai construindo de se enxergar na sociedade. Então, para essas pessoas, é muito estranho pensar num referencial de retorno à sociedade, assim. Elas muitas vezes nem tiveram esse referencial do que é ter família, emprego, horário. Isso nunca existiu na vida delas. E aí, como é que você quer ter um programa ou um projeto ou algo que vai fazer com que essas pessoas vão recuperar isso em 1 mês, 2, 3, 6 meses? Não vão. Você precisa de um trabalho muito mais longo, de muito mais a longo prazo. E é muito difícil disputar isso na sociedade. Tem sido muito difícil, porque as pessoas, na verdade, não querem resolver o problema, né? Elas querem... elas não querem... enfim, não querem ver, né, isso, assim, né? Querem negar esse problema, né? É de um processo de negação, assim. E acho que isso é um pouco essa tarefa, né?
a tarefa tem sido um pouco isso, assim, da gente aos poucos e tentar, com as maneiras que a gente tem, disputar isso, e nas mais diversas classes sociais, né? Seja aí na nossa classe média aqui, né, que, enfim, grande, enorme maioria desse público está nisso, mas também tem sido espantoso o quanto é difícil você disputar isso também nas comunidades. É um poder de conservadorismo cultural tão grande, tão arraigado, que as comunidades que mais sofrem com as consequências da guerra às drogas, onde morre gente todos os dias. Então, o que vocês veem de notícia do jornal, gente, é fichinha perto do que acontece. A gente passou algumas semanas em Manguinhos em que morreu gente todos os dias. É coisa assim, cidadão abriu a porta da janela, não é historinha isso, o cidadão abriu a porta da janela, assustou o policial do BOP, que estava fazendo uma operação, e levou um tiro de fuzil na cara. E isso não apareceu em jornal nenhum. E mesmo nessas comunidades que são diretamente atingidas pelas guerras às drogas, que as mães saem de casa sem saber se seus filhos vão ter sido confundidos com traficantes ou não, quando voltarem, é muito difícil falar sobre descriminalização, por exemplo. Porque, não, drogas, Deus me livre, drogas é a origem de todos os problemas. Assim. Então, acho que a gente tem uma caminhada muito longa aí pela frente ainda nesse debate. Enfim, eu falei demais.